Epístola de João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados ou penosos em algumas referências. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é uma pequena porção da Tua palavra. Então fala com a Tua igreja nessa manhã para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar-se sem dormir. Queridos, eu quero começar a mensagem dessa manhã com algumas perguntas intrigantes, importantes, fundamentais. Primeira pergunta: como posso saber se sou salvo? Já se perguntou? Segundo, qual o critério que posso usar para avaliar se realmente eu pertenço a Deus? Qual o critério? Qual a avaliação? Terceiro, será que verdadeiramente eu nasci de novo? E quarta pergunta, será que ao fechar os meus olhos aqui na terra, no momento da minha morte, eu vou abrir de novo no céu ou no inferno? Será que, vez ou outra, pensamos nesses assuntos? Paramos para pensar com os nossos botões sobre isso? Ou já temos a certeza de que meu nome está escrito nos céus, no livro da vida, e que nada e ninguém pode apagar esse nome? Você já parou para pensar sobre isso? Será que estamos seguindo uma verdade ou seguindo uma mentira? Eis a questão. Será que somos uma seita herética aqui reunidos? Uma seita como as demais? Ou um grupo de cristãos genuínos? Será? Estamos seguindo um bom caminho, caminho de vida ou um caminho de morte? Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que para o homem é bom, mas são caminhos de morte. Será que estamos no caminho da morte ou no caminho da vida? Pastor, de manhã, chuvoso, você vem botar minhoca na minha cabeça? Queridos, no mundo tão diversificado, com tantas igrejas, religiões, ideologias, um mundo com tantas doutrinas diferentes uma das outras, e até, por demais, estranhas, como podemos saber se estamos no caminho verdadeiro? Como podemos? Como saber o caminho certo? Melhorando a pergunta, o que garante que somos salvos? Qual a nossa garantia? Invertendo a pergunta, o que não nos garante que somos salvos? Ou o que não é garantia para ninguém de salvação? O que não é garantia? Você não pode se firmar nisso. Como não? Porque eu faço isso, eu sou salvo. Vou citar alguns fatos que não são garantias de salvação para ninguém. Algumas circunstâncias. Primeiro, títulos ou funções eclesiásticas não são garantia de salvação. Títulos ou funções eclesiásticas não são garantia de salvação. Não é porque alguém é um apóstolo, é um pastor, é um diácono, é um evangelista, que ele é salvo. Amados, no inferno existem muitos apóstolos, muitos pastores, muitos diáconos, muitos evangelistas. Judas, lembra? Era um apóstolo e se perdeu. Demas foi um cooperador do apóstolo Paulo, mas a Bíblia, lá na segunda epístola de Paulo,
Timóteo ele descreve Demas de uma maneira negativa. Demas amou o presente século e me abandonou. Abandonou Paulo, abandonou Jesus. Né? Porque amar o mundo é um símbolo de se desviar da fé. Portanto, títulos não salvam. Segundo, nosso trabalho na igreja não é garantia de salvação. Trabalhar para o Senhor não te garante o céu. Ninguém é salvo porque evangeliza. Ninguém é salvo porque prega. Ninguém é salvo porque participa do grupo de louvores. Então ganhei uma estrelinha. Ninguém é salvo porque varreu a igreja. Terceiro, nossas práticas religiosas não são garantia de salvação. O que são práticas religiosas? Congregar, contribuir financeiramente, ser batizado nas águas ou participar da ceia do Senhor não nos garante o céu. Não. É bom, queridos, edificante, estar na igreja todos os cultos. Isso é bom, é edificante, mas isso não nos garante a salvação. E tinha um povo que mais estava dentro do templo, eram os fariseus. E a maioria eram hipócritas. Foram para o inferno. Contribuir na igreja financeiramente é um mandamento bíblico, mas não nos leva para o céu necessariamente. Ser batizado nas águas é ordenança do Senhor. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ser batizado na água é uma ordenança, assim como a ceia do Senhor. Mas essas práticas bíblicas não nos garantem a salvação. Ou não garante a salvação de ninguém. Isso porque é possível alguém ser batizado nas águas, é possível alguém participar da ceia mensalmente, ou 2 vezes por mês, quando repetimos a ceia, os irmãos tomam. Eu vou fortalecer minha fé, tomar de novo, participar de novo. É possível participar mensalmente da ceia. É possível ser um contribuinte fiel financeiramente, ter a função de pastor, bispo, diácono, obreiro, e mesmo assim se perder eternamente. É possível, queridos. Dentro de uma visão bíblica geral, isso é possível. Então, o que nos garante a salvação eterna? Eis a pergunta. Já que eu falei do que não nos garante, do que não é garantia, de coisas que não podemos bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu faço isso, o que nos garante? Queridos, a única resposta é o novo nascimento. Ou ser nascido de Deus, ou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem afirmou isso? Foi Jesus. E afirmou isso para um religioso chamado Nicodemos. Lembra de Nico? Tio Nico? João 3,3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, apontando o dedo para Nicodemos, um líder religioso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O mais interessante é que Jesus não falou essa frase para a mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era o marido dela. Jesus não falou essa frase do novo nascimento para a mulher pecadora, lá de João 8, lembra? Foi pega no ato do adultério, do flagra. E Jesus não disse para esses dois, e nem para Zaqueu. Zaqueu, você tem que nascer de novo. É óbvio que todos tinham que nascer de novo. É óbvio. Mas Jesus falou do novo nascimento para quem? Para um religioso, um mestre da lei em Israel. Queridos, esse homem, Nicodemos, ele tinha títulos, mas não era salvo. Ele era dizimista fiel. Todo fariseu, ele era rigoroso. Se a galinha deu 10 ovos, tirava um e separava. Até das plantas. Não sei como que eles faziam para separar o dízimo de uma planta. Mas eles eram rigorosos. Ele era um dizimista fiel, mas não era salvo. Tinha obras, mas não tinha fé. Jejuava, como muitos crentes não jejuam. Mas não era salvo. Tinha conhecimento bíblico, mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. E nos versículos que lemos, você deve estar perguntando, pastor, o que tem a ver o texto que você leu com o novo nascimento?
o texto que lemos no início. Né? Uma palavra que se destaca nesses 5 versículos é, e por 3 vezes, nascido de Deus. Você pode observar. Irmão, ser nascido de Deus é o mesmo, é sinônimo de experimentar um novo nascimento. Ser uma nova criatura. Ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Isso porque o novo nascimento é o passaporte para o céu. É o caminho para a vida eterna. É uma transformação de dentro para fora. Eu faço não para ser salvo, mas porque eu fui salvo por Cristo Jesus. 1 Coríntios 5, 17 diz claramente, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, amados, todos aqueles que experimentam ou experimentaram um novo nascimento, todos eles têm a vida transformada e desfrutam da vida eterna em Cristo Jesus. E se não há transformação, não tem novo nascimento. Se você é o que era antes de se batizar, você só tomou um banho. Se sua vida continua a mesma de antes que supostamente se converteu, você não se converteu. Você não é nova criatura e não está a caminho do céu. 1 João 2, 25, Jesus disse, o apóstolo João disse, e esta é a promessa que ele, Jesus, nos fez, a vida eterna. E essa vida eterna, queridos, começa aqui, agora, e se estende por toda a eternidade. No entanto, só desfrutarão essa vida eterna aqueles que nasceram de novo. Gálatas 6,15 diz que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É como aquele endemoniado gadareno. Irmãos, um antes e depois daquele homem foi estrondoso, foi marcante, impactante, louco, varrido, rasgava dinheiro, andava nu, gritando, atacando as pessoas. Mas depois que ele foi convertido, estava ali arrumadinho, em santo juízo, e se transformou em um pregador do Evangelho. Transformação. Então, ser nova criatura, ou ser nascido de Deus, ou nascer de novo, são sinônimos. Agora, como posso saber se realmente nasci de novo? Ou qual o critério que posso usar para saber se sou salvo ou perdido? Se estou a caminho do céu ou a caminho do inferno? Qual o critério? Segundo o texto que acabamos de ler. Nos versículos que lemos, queridos, no início, encontramos 3 características daqueles que são novas criaturas. E é claro que o assunto não é extensivo. Estou me atendo somente às 3 características no texto. Existem outras. Né? Daqueles que estão a caminho do céu. Quais seriam as características? Daqueles que nasceram de novo. E a primeira característica é uma fé genuína, ortodoxa, correta, na pessoa de Jesus. O apóstolo João bateu nessa tecla outras vezes. E há textos, há referências que são às vezes repetidas nessa epístola. E constantemente eu estou repetindo. E às vezes por isso que eu levo, às vezes, um mês para poder dar sequência ao estudo. Para não se tornar repetitivo. Porque o próprio João foi repetitivo em alguns assuntos. De tão importante que ele considerava o assunto. E eu peço que você considere também. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, nasceu de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Observe esse detalhe. Jesus é o Cristo. E essa característica, queridos, é importante porque nos dias do apóstolo João, é bom entender isso dentro de um ponto de vista histórico, uma seita perigosa estava ensinando mentiras sobre a pessoa de Jesus. Os gnósticos estavam, por exemplo, dividindo o Jesus histórico do Cristo divino. No conceito deles, dessa seita, no quebra-cabeça deles, Jesus, Cristo, eram 2 pessoas.
Jesus era uma pessoa e Cristo era outra pessoa. Olha que loucura. Diziam que Jesus era o filho de Maria, que Jesus era o carpinteiro de Nazaré e que o Cristo era o eterno Filho de Deus. E nesse quebra-cabeça, nessa lambança teológica, tentando explicar o inexplicável, montado por eles aí, o Cristo divino desceu sobre o Jesus humano quando do batismo. Lembra? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo desceu. Eles dizem, não, esse que desceu sobre o Jesus humano foi o Cristo divino. E depois, esse Cristo divino abandonou Jesus na cruz. Resumindo, eles dividiam Jesus Cristo em duas pessoas. Jesus era o homem e o Cristo era Deus. Sendo assim, queridos, os falsos mestres da época negavam tanto a divindade quanto a humanidade do Senhor Jesus. No entanto, os crentes verdadeiros, eles creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias. Não com duas pessoas diferentes, mas duas naturezas. Isso é o que a Bíblia mostra. Creem que o homem nascido de Maria, Jesus, é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem o quê? Uma fé ortodoxa. Sintetizando, uma fé verdadeira na pessoa de Jesus, como diz a Bíblia. E não como diz os doutores, os loucos da fé, que tentam explicar o inexplicável. E mais, não para por aí. Uma ramificação dos gnósticos eram os chamados docetistas, que negavam que Jesus fosse humano e que tinha vindo em carne. Eles negavam a humanidade de Jesus. Para eles, quando Jesus andava na praia, não deixava rastros na areia. Ele era um espírito. Olha que loucura. E a Bíblia claramente, em tantos textos, negam essa heresia, mostrando que Jesus era de carne e osso. Eles diziam que Jesus parecia ser de carne e osso, mas, na verdade, era um ser totalmente espiritual. Foi por isso que o apóstolo João escreveu o seguinte, em 1 João 4, versículo 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Portanto, a heresia, ou os hereges da época de João, eles negavam uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a chamada encarnação do Verbo, que é uma doutrina gloriosa bíblica. E não confunda, né, encarnação do Verbo com reencarnação, tá? Que é uma doutrina diabólica e antibíblica. Reencarnação não existe. Hebreus 9, 17 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem juízo. Não é morre e reencarna, não. A Bíblia não ensina isso. Agora, o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da encarnação? O que é essa doutrina? Pastor, mas por que aprender isso? Queridos, a doutrina, alguns dizem, ensinam, eu concordo, é como o esqueleto de um corpo humano. Pastor, eu gosto mais de coisa prática. Vamos chegar na prática daqui a pouco, espera um pouquinho. Mas não é um assunto sem importância. Se fosse sem importância, não estaria na Bíblia. E o apóstolo João não teria tratado tanto desse assunto nessa epístola. O que ensina a doutrina da encarnação? Primeiro, ensina que Deus veio morar com o homem na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e que ele era totalmente o eterno Filho de Deus que se limitou ao tempo e ao espaço de maneira temporária. Essa doutrina, queridos, é ensinada em João 1,15, quando diz que o Verbo, Jesus, o Eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, disse João, a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para o apóstolo João, essa doutrina era essencial ao ponto dele fazer uma pergunta retórica.
daquelas perguntas que já tem uma resposta. Lá em 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, não são duas pessoas distintas. Jesus é o Cristo. Uma só pessoa. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Amados, para João, esse assunto era seríssimo. E para nós deve ser seríssimo também. Não podemos crer em Deus, o Pai, tendo na nossa cachola, na nossa cabeça, todo tipo de conceito errado a respeito do Filho de Deus, de Jesus. Eu não posso crer no Pai e ao mesmo tempo acreditar em qualquer besteira que se ensina sobre Jesus Cristo. Isso porque a heresia, ela é diabólica. A heresia é obra da carne. E a heresia leva para o inferno. Então cuidado com o que você ouve pela internet. Por vídeos de YouTube. Examina tudo. Não seja filhote de passarinho. Né? Com a boquinha aberta lá. Aí o cidadão traz uma novidade lá. Meu irmão, às vezes a novidade não é nada. Não é um diamante, não. Às vezes é um pedaço de vidro quebrado que a pessoa achou e está divulgando como se fosse... Inventou a roda. A roda já foi inventada há muito tempo. E a natureza diabólica, queridos, da heresia, dos gnósticos, era negar a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, negando a morte e ressurreição, negavam também a sua obra expiatória na cruz do Calvário por cada um de nós. Você vê como que a heresia ela é terrível. Se Jesus não foi homem, então ele não encarnou. Então, quando morreu na cruz, foi uma farsa. Ele não morreu por nós, segundo eles. Agora, quem é Jesus segundo a Bíblia? A Bíblia mostra Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Jesus a Bíblia apresenta Jesus como aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia apresenta Jesus como 100% homem, 100% Deus. Ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Ele é o eterno Filho de Deus, que se vestiu de carne humana, que tomou sobre si os nossos pecados e morreu numa cruz do Calvário, em nosso lugar e por nossa causa. Essa é a visão bíblica da pessoa de Jesus. Porém, ele não só morreu na cruz por nossos pecados, mas a Bíblia diz explicitamente que ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, nesse exato momento, está à direita de Deus e vive para interceder por mim e por você. Você crê nisso? Amém. Isso é o que a Bíblia diz, resumidamente, sobre o nosso Senhor e Salvador. A segunda característica, queridos, daquele que nasceu de novo, é o amor a Deus e o amor aos irmãos. Como diz o texto aí, 1 João 5, versículo 1, na parte B, e no versículo 2. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele, os filhos do Pai. Se você não ama teu irmão, você não ama o Filho de Deus. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, é impossível amar a Deus e odiar os filhos de Deus. Impossível. Eu amo a Deus, mas não quero nada. Já viu aquela pessoa? Eu amo a Deus, não quero nada com a igreja. E ficar junto, problema, ti. Eu amo a Deus. Está mentindo, queridos. Se não quer congregar, estou fugindo de problema, pastor. Eu sou Cristo em casa agora. Vou ficar dentro de casa só lendo a Bíblia, orando. Não. Está um auto-enganado. Literalmente. Auto-enganado. Então, é impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar seus filhos. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, ama a Deus e ama ao seu próximo. E o amor é prático, não de sentimento, teoria, da boca para fora. Queridos, não podemos separar a fé em Cristo do amor aos irmãos. Certo comentarista diz que a fé em Cristo está inseparavelmente ligada ao amor pelos filhos de Deus. Até porque, para pensar, o amor é a apologética final.
literalmente, e uma fonte ou uma forte evidência da salvação. O amor prático. Porém, o amor não é produzido em nós. Você nunca vai ver, por exemplo, uma árvore ali fazendo força para ter um fruto. Já viu um pé de manga lá suando para ter um fruto? Não. É natural. O pé de manga dá, no tempo certo, o fruto. Porém, o amor não é produzido em nós. Naturalmente, humanamente falando, não nascemos amando, cheio de amor no coração. Não, queridos. O amor é obra de Deus em nós, quando nos convertemos a Cristo. Amém. Esse amor divino é derramado, diz a Bíblia, em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Como diz lá em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é lindo. O amor vem de Deus e foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou salvo porque amo, mas o amor aos filhos de Deus é evidência da salvação. Pois quem ama verdadeiramente ajuda. Quem ama socorre. Quem ama faz e não somente fala. Quem ama estende a mão. Quem ama ajuda. O amor prático. O amor, queridos, é uma prática e não simplesmente um sentimento. Eu amo fulano. Eu escutei já tanto isso na minha vida. Mas quando a pessoa tinha condições de ajudar, estava nem aí. Sendo assim, o amor de Deus não foi proclamado apenas, queridos, com palavras eloquentes. Deus diz que te ama, mas não foi proclamado com palavras eloquentes, mas com uma dádiva sacrificial. Esse é o amor de Deus por nós. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Qual é o amor de Deus? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, Deus nos amou e provou isso. A prova do amor foi Ele ter enviado o seu Filho único para nos salvar. O amor sacrificial de Deus deve ser também a fonte do nosso amor para com os irmãos. O nosso amor a Deus é um reflexo do amor de Deus por nós. Lembra lá de 1 João 4,19? Já meditamos sobre ele. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a prova do verdadeiro amor é o serviço. Como diz 1 João 3,16 e 18. Já estudamos esse versículo, mas vou repetir novamente. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração ou o bolso, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. A pergunta é retórica. Não está. Esse amor aí é fake. Filhinhos, não amemos de palavra, de João, nem de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, queridos, o amor de Deus por nós foi de fato e de verdade. Assim como o nosso amor pelos outros também deve ser de fato e de verdade. Jesus não nos amou apenas de boca, com palavras bonitas, lindas, mas com fato, com atitude. Ele nos amou a tal ponto de dar sua própria vida por nós. O amor de Cristo é o nosso supremo exemplo. Assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos, diz João aqui, dar a nossa vida pelos irmãos. Alguém está aí disposto a dar a vida pelos irmãos? Obviamente, não tem condições, não podemos dar a vida pelos irmãos da mesma maneira que Jesus deu. Não tem condições, né? Ele deu sua vida por nós morrendo na cruz. Nesse sentido, nós não podemos imitar Jesus. Não podemos. Eu não posso morrer por ninguém, porque o meu sangue não salva nem a mim mesmo. Entendeu? Nesse sentido, é impossível você dar a vida pelos irmãos. Porém, podemos dar a vida pelos irmãos em termos de serviço, em termos de cuidado, de doação, de sacrifício. Você tem doado sua vida pelos irmãos?
Você tem contribuído com parte do que ganha nessa obra? Você tem se envolvido nos projetos da igreja a qual você congrega? Envolvimento, doação? Você tem se doado na escola dominical? Dá trabalho, pelo menos aqueles que se envolvem, que soam, que preparam, que não fazem a obra de Deus relaxadamente. Temo que muitos talvez façam assim, de qualquer maneira. Vai lá para a salinha e fala o que vem na cabeça. Eu sempre digo, falar o que vem na cabeça na hora não é nada bom. É melhor ter um prévio estudo, meditação, para ministrar corretamente, se doar. E eu te pergunto, seu cristianismo é prático ou teórico? Você possui evidências ou não de que realmente é salvo? Você nasceu de novo? Portanto, quem nasceu de novo faz por ser salvo e não para ser salvo. Ele vai varrer a igreja contente. Não, porque aqui agora Deus está se agradando de mim, eu estou ganhando. Não. A terceira característica, queridos, daquele que nasceu de novo é a obediência à palavra de Deus. Veja de novo comigo, 1 João 5, 2 e 3. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, de João. E seus mandamentos não são o quê? Difíceis. João diz, os seus mandamentos não são penosos. Para muitos é um peso, né? Peso. Irmãos, a obediência é a única prova do amor. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, mesmo que bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. O que não falta é mandamento. Obedecer aos mandamentos é o mesmo que praticar a palavra de Deus. Repetindo, obedecer aos mandamentos é o mesmo, é sinônimo de praticar a palavra de Deus. E uma das maiores provas de que verdadeiramente conhecemos e amamos a Deus é se praticamos ou não aquilo que Ele nos manda. 1 João 2,5 diz, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Em João 14,15, o Senhor Jesus disse o seguinte, se vocês me amam, ou se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está botando a gente contra a parede. Vocês me amam mesmo? Se vocês me amam, a prova é se vocês guardarem os meus mandamentos. Agora, para guardar os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos. Ou seja, como eu vou guardar um mandamento do qual eu não conheço? Eis a questão e eis a pergunta. Então, antes de se preocupar em obedecer os mandamentos do Senhor, devemos procurar saber o que Ele nos manda praticar. Sendo assim, leia a Bíblia. Medite nas Escrituras, dia e noite, e conheça os mandamentos de Deus. E pratique com a ajuda do Espírito Santo. Agora, quais mandamentos devemos guardar? Nessa carta, os mandamentos resumem-se a crer em Cristo Jesus, amar a Deus e amar aos irmãos. Nessa carta. 1 João 3,23. E o seu mandamento é este, o mandamento, que creiamos no nome de Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. 1 João 4,21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se você ora por seu irmão, intercede por ele, é prova também de que você está no caminho certo. É amor prático. Porém, não devemos concluir com isso, querido, que João está deixando de fora, nesses mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Também está incluído, sim. Isso porque quem ama, cumpre a lei de Deus. A lei de Deus, como diz Romanos 13, versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, diz aqui o apóstolo Paulo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho,
não cobiçarás. Está citando os 10 mandamentos. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui dizendo: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bem prático, né, queridos? Bem simples. Sendo assim, quem ama a Deus não se envolve com idolatria. Não usa o nome de Deus de maneira indevida e respeita pai e mãe. Quem ama a Deus vai também respeitar a autoridade de seu irmão, sua propriedade, seu nome, sua esposa, sua vida e tudo que seu próximo possua. Respeito, obediência. A guarda dos mandamentos, portanto, nos assegura do amor aos irmãos. Dessa forma aqui, queridos, João entrelaça o tema do amor e da santidade, ambos resultando da verdadeira fé em Jesus Cristo como o Senhor, o Filho de Deus. E mais, João diz, no versículo 3 aí, parte B, que os mandamentos de Deus não são penosos. É assim que está na Bíblia? Ou pesados. Com isso, João não está dizendo que é fácil obedecer a Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos. Agora, é fácil obedecer? Queridos, não é fácil amar quem nos odeia. Não é fácil perdoar nossos devedores. Ou abençoar aqueles que nos perseguem. Ou é fácil? Não é fácil dar a outra face. Andar a segunda milha. Ou dar a quem nos pede. É fácil? Não é fácil alegrar-se na esperança e muito menos ser paciente na tribulação. Não sei qual o tamanho da tua, mas o apóstolo Paulo diz: seja paciente na tribulação. E muito menos ser perseverante na oração. Não é fácil perseverar. Não é fácil resistir às tentações. Não é fácil fugir do pecado. Não é fácil se manter puro no mundo como estamos vivendo, com o celular na mão. Não é fácil honrar a Deus com a primeira parte de tudo aquilo que nós recebemos, como diz Provérbios 3, versículo 9. Não é fácil pagar o mal com o bem. Não é fácil chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é fácil. E mais, não é fácil ler a Bíblia, orar sem cessar. Não é fácil jejuar constantemente. Para você é fácil, para mim é difícil. É uma batalha. Não é fácil. Porém, João diz que os mandamentos de Deus não são difíceis. E aí? Como fica? Se ele fala que não é difícil, e eu estou falando que não é fácil. Agora, por quais motivos, queridos, os mandamentos de Deus não são difíceis, se já vimos que obedecer não é fácil? Primeiro, porque amamos a Deus. E quem ama a Deus obedece com alegria. Quem ama a Deus obedece não por obrigação. Isso porque quando amamos a Deus de verdade, os seus mandamentos se tornam leves e não penosos. Quando entendemos o quanto Deus nos amou em Cristo, obedecer não é um peso, mas um prazer. Não é um fardo, mas é uma alegria. Segundo motivo, porque justamente ou juntamente com a ordem para obedecer, o Senhor diz, obedecer os meus mandamentos, juntamente com essa ordem, vem também o poder para cumprir. Amém. Ou seja, obedecer aos mandamentos de Deus é fácil quando somos revestidos com o poder do alto. Quanto mais cheios estivermos do Espírito Santo, mais leves serão os mandamentos de Deus. Quanto mais vazio de Deus, aí sim, penosos serão. Trabalhar na obra vai ser penoso. Dar aula na escola dominical, que peso, que letargia. Visitar um enfermo, ir na base missionária, tudo se torna difícil. Agora, quanto mais cheio você estiver, mais fácil serão as coisas. Amém. Concluindo, a quarta característica daquele que nasceu de novo é a sua vitória sobre o mundo. João diz sobre isso. O crente vence o mundo pela fé em Cristo. Leia comigo mais uma vez, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
E ele diz, mas quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amados, todo salvo vence o mundo pela fé em Cristo. O mundo que precisamos vencer fundamenta-se em 3 bases: desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Como diz lá em 1 João 2,15. 3 bases. Ou seja, quem é nascido de Deus vence o mundo da prostituição. Quem é nascido de Deus vence o mundo da pornografia, do adultério. Quem é nascido de Deus vence o mundo do orgulho, da soberba e da vaidade. Vence o mundo da fofoca, da intriga, da preguiça. Vence o mundo da murmuração, da mentira, mundo da inveja. Que muita gente só pensa em pecado quando é atrelado a pecado sexual, esquece dos pecados internos da alma. Quem é nascido de Deus vence o mundo do egoísmo, querido, da avareza, da ganância. Quem é nascido de Deus vence o mundo do pecado, seja ele qual for. Não estou falando de vida impecável, mas de forte desejo de viver na presença de Deus. Isso porque onde o pecado é tolerado, o Deus de graça é ultrajado. Onde o pecado é tolerado, o Espírito Santo é apagado. Onde o pecado é tolerado, o sangue de Cristo é pisado. E o rosto de Cristo é cuspido. Então não tolere. Ah, pastor, você não sabe a minha vida, minha dificuldade, as tentações. Não se acomode. Não junte a sua fé com o seu pecado, como muitos têm feito hoje em dia. Não pode ser com ele, junte-se a ele. Queridos, a vitória sobre o pecado se dá por meio de muitas lutas, batalhas. E isso sim, embate. Não a vitória que cai do céu automaticamente, eu creio em Cristo. Jesus venceu o mundo, então eu vou vencer automaticamente. Não é assim que funciona. Mas é uma conquista através da oração, através do jejum, na dependência do Espírito Santo de Deus. Isso porque só tem vitória sobre o mundo quem batalha contra seus desejos mundanos. Não é aquele que aceita. Deus entende. Deus entende? Não sei se acontece com você, mas minha natureza humana é tendenciosa às coisas mundanas. Não sei se você é feito de outro material. Não sei. Nossa carne é alimentada pelo mundo. No entanto, assim como Jesus venceu o mundo com seus encantos e prazeres, nós podemos vencer pela fé nele. Amém. Mais uma vez, 1 João 5,5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se somos cristãos, podemos vencer como Jesus venceu. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, a nossa vitória sobre o mundo não está baseada em nossas forças somente, mas na força daquele que venceu o mundo por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João, Evangelho 16:33, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Portanto, se Jesus venceu o mundo com suas paixões, seus encantos, nós também venceremos na dependência dele. Amém. Quanto mais próximo dele, mais vitórias temos. Em João 15:15, na parte final, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Está no absoluto, querido. Sem mim você não vai poder fazer nada. Jesus é o nosso general de guerra. Ele é o nosso supremo comandante. Ele é aquele que vai à nossa frente. Nosso nome está atrelado ao dele. Não tá? Quem é cristão aí? Seguidor de Cristo. Nosso nome está atrelado ao dele. Então, se somos cristãos, somos imitadores de Jesus. Amém. Finalmente, uma historinha. Conta-se que um dos soldados de Alexandre o Grande, imperador grego famosíssimo, esse soldado estava com medo da batalha. Ele sempre recuava quando tinha que avançar. Ele sempre se escondia e amarelava quando tinha que atacar. Isso chegou aos ouvidos de Alexandre o Grande. Ele ficou sabendo do caso, chamou o soldado e na abordagem
Alexandre perguntou: soldado, qual é o seu nome? Um tete-a-tete. O imperador com o soldado raso. E o soldado respondeu: Alexandre, senhor! Meu nome é Alexandre. Quando Alexandre o Grande viu o seu próprio nome associado a um soldado fujão, covarde e medroso, ele ficou furioso e disse: soldado, das duas, uma. Ou você muda de nome, ou muda de atitude. Irmãos, Alexandre o Grande, um imperador ímpio, queria que seu nome fosse símbolo de coragem e ousadia, e não de covardia e medo. Será que Jesus Cristo, aquele que venceu a cruz, o pecado, o diabo, a morte, venceu o mundo, espera menos de mim e de você? Portanto, ou mudamos de nome, ou mudamos de postura. Ainda tem tempo. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Essa mensagem não é para te colocar para baixo, mas para cima, crendo naquele que venceu por nós. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, a Tua palavra foi pregada, Pai, e falamos muito sobre o novo nascimento. Ah, Senhor, só o Senhor pode transformar a nossa vida, quando damos também a oportunidade para o Senhor mudar, Pai, transformar. Quando oramos, Senhor, muda-me, transforma, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao Teu. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, que não venhamos nos contentar, nos acostumar, Senhor, com o estilo de vida que vivemos, Pai. Queremos novidade, queremos andar em novidade de vida a cada dia, Senhor. Sendo transformados, Senhor, de glória em glória, para a Tua glória, Senhor. Transforma o nosso caráter, o nosso viver. Transforma, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir, Senhor. Que haja uma metamorfose, Senhor, genuína em nós, Pai. Ah, Senhor Deus, tira de nós a religiosidade vazia, Pai, que tem levado tantos ao inferno, porque pensam que por estarem fazendo alguma coisa na Tua casa, ou por ter algum título, isso é garantia de salvação, Pai. Mas a Tua palavra não nos garante isso, Senhor. Se alguém está em Cristo, diz a Tua palavra, é nova criatura. Ajuda-nos, Senhor, então, nessa caminhada. Transforma nosso interior, Senhor. Preencha, Senhor, o nosso interior com o Teu Espírito Santo e faz a mudança de dentro para fora. De dentro para fora, Senhor. Que nossa família, nossos filhos, esposos, vizinhos possam ver naturalmente a mudança em nossa vida. Não que venhamos nos esforçar, mas que o Senhor venha operar através da leitura da Tua palavra, sermos confrontados com a Tua palavra, Pai. Fica conosco nessa manhã, Pai, início de tarde, nosso almoço, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai. Aviva a nossa alma. Oh, Deus eterno, coloca, Senhor, fome e sede de Ti, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor, que prendem o nosso ser, que impedem o fluir do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Quebra todo o mal. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Fica conosco, Senhor. Salva-nos e seremos salvos. Transforma-nos e seremos transformados. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.